Bem, a cada pleito nós, eleitores, nos surpreendemos com candidaturas e costuras políticas. Por isso, não se assuste se você encontrar uma coligação formada por partidos historicamente contrários, não é isso? É que essas alianças aí já não dependem só da ideologia. Exatamente, Regiane. Um outro fator tem sido decisivo para o fechamento das coligações: o tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita. Entenda como essa divisão funciona. 10 segundos ou 4 minutos. Em quanto tempo você conseguiria expor uma plataforma eleitoral? Se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua... No saneamento básico não prestou, não. O tempo na TV e no rádio é considerado essencial pelos candidatos e, por isso, faz parte das estratégias adotadas no momento de definir as coligações. As legendas sempre buscam alianças que proporcionem aos candidatos mais tempo para divulgar as propostas. Os horários serão divididos proporcionalmente, em primeiro plano, para aqueles partidos que tenham representatividade na Câmara Federal. A corrida para a formalização das coligações são os partidos que têm mais representatividade na Câmara Federal. Quanto maior o número de deputados federais, maior a quantidade de tempo que vai ter na TV ou no rádio. A lei das eleições estabelece ainda o horário da propaganda política, que deve ser veiculada 2 vezes por dia no rádio e na televisão, com duração de 30 minutos. Desse total, 10 minutos são divididos igualmente e os outros 20 são distribuídos para as coligações que têm a maior proporção de deputados federais na Câmara. E esse é o ponto crucial na hora de formar uma coligação. Independe de bandeiras políticas e ideologias partidárias. Está diretamente ligado ao tamanho e principalmente à representatividade do partido na Câmara Federal. As coligações, elas não estão assentadas em viés ideológicos, como no passado, mas sim em ações pragmáticas, como tempo de TV, espaço na mídia, né? A questão da grana, da máquina, porque a máquina faz diferença. Resultado, as coligações que lançam candidatos puro sangue de um só partido têm menos chance de aparecer no horário político. Já as grandes chapas saem das convenções com vantagem. Quanto maior o número de partidos numa coligação, maior, teoricamente, seria o tempo de TV, desde que você tenha alguns partidos com tempo por si só já alto. Como, por exemplo, o PSB do Serafim Correia, ele tem um tempo razoável, acho que tem mais de 3 minutos aí, só o partido. E por isso ele saiu com uma chapa chamada Puro Sangue, ele não coligou. Outros têm 15 segundos, 2 segundos, 10 segundos, 1 minuto e 40, não me engano, é a do PPS. Junto com o PSDB, ele deve ter um pouco mais de tempo, vai ter aí algo em torno de 3 a 4 minutos para mostrar a sua campanha. A coligação majoritária da Vanessa deve ter o maior tempo de TV. Com certeza isso faz toda a diferença. Agora, depois do anúncio das candidaturas, a expectativa agora é para saber quem de fato vai poder concorrer nessas eleições. É que tem muita gente aí com medo da lei da ficha limpa. O Tribunal de Contas aqui do Estado encaminhou agora ao TRE e à Procuradoria Regional Eleitoral uma lista com 22 nomes de políticos que saíram da relação de fichas sujas. Em compensação, mais 2 nomes entraram. Com isso, o número de gestores com contas reprovadas nos últimos 8 anos passou de 710 para 690. Cabe agora à Justiça Eleitoral decidir se barra ou não o registro de quem decidiu concorrer às eleições de outubro. E daqui a 2 dias começa a batalha dos promotores e procuradores eleitorais para tentar barrar os candidatos ficha suja do pleito deste ano. E é sobre esse e outros assuntos que a gente conversa a partir de agora com o Procurador-Geral do Ministério Público Eleitoral, Edmilson Barreiros. Muito bom dia. Bom dia. Vamos explicar melhor para nosso telespectador essa decisão do TSE que acabou liberando aí políticos com contas rejeitadas, né, ou seja, ficha suja, para participar do pleito deste ano. Como é que é isso? Bem, desde 2008 e 2010, as resoluções que o TSE fazia para as prestações de canso de campanha, elas incluíam uma norma que, além da não apresentação das contas, os próprios candidatos com contas rejeitadas, eles não teriam quitação eleitoral. Que é aquela mesma restrição quando você
comete um crime eleitoral, quando tem uma multa, ou quando você é mesário e falta o seu dever cívico de comparecer ao dia do pleito, ou quando o eleitor não vota. Seria a mesma restrição. O que o TSE decidiu agora foi que bastaria o candidato apresentar as contas, pouco importa se fossem aprovadas, rejeitadas ou aprovadas com ressalva. Então, qual a consequência prática disso? Participa e aí depois é que vai se julgar. Não, ele participa e as irregularidades daquele pleito vão ser julgadas, mas a prática é que se ocorrer um ilícito, vai ter concorrência, vai ter relevância para uma outra eleição, não para aquela. E o senhor, qual é a sua opinião? O senhor acha que isso é bom? Porque a gente escutou quando foi feito o anúncio, muita gente falando, pô, isso não é um país sério, ficha limpa significou um avanço e de repente o TSE retrocede com uma decisão dessas. O senhor acha que, de fato, quem peca, né, quem comete irregularidades na prestação de contas de campanha, pode sim ser candidato? O fato é o seguinte, é que a prestação de contas de campanha das eleições, ela não tem consequência jurídica nenhuma na prática. Se o sujeito, por exemplo, ele não é eleito, e basicamente aquela prestação de contas não teria, mesmo rejeitado, finalidade nenhuma. No último caso, ele comete um crime na esfera criminal e não poderia aqueles documentos serem utilizados numa ação penal. Mas a relevância prática, que é caçar mandato, registro, diploma, não existe. O TSE retrocedeu sim, mas é importante dizer que essa decisão não tem nenhuma interferência com a lei da ficha limpa. Essa o Supremo já julgou, ela é constitucional e vai ser aplicada nesse pleito. Já que a gente está falando de ficha limpa, de corrupção e tudo mais, existe um tipo de fraude que a gente pode dizer que é meio que velada. No interior do Estado isso é muito comum. Existem alguns cientistas políticos preocupados, inclusive, com isso. É o seguinte, existem candidatos que têm um histórico aí de corrupção, ficha suja, e aí eles concorrem à eleição, vão fazendo campanha, já são bastante conhecidos no município, e aí pertinho do pleito, pertinho das eleições, eles colocam uma outra pessoa, um laranja, alguém da família, para essa pessoa disputar. E aí essa pessoa ganha os votos daquele outro candidato. Isso acontece muito, é uma brecha, é uma falha na nossa lei eleitoral, né? Isso acontece porque, se o candidato for proporcional, ele tem até 60 dias antes do pleito para fazer essa substituição. Se o candidato for majoritário, o prazo não é expresso. Então, na prática, ele tem até 24 horas antes do pleito para fazer essa troca. E ele pode trocar por diversas razões, renúncia, falecimento. Aí confunde o eleitor. Aí confunde o eleitor, não dá tempo de tirar a foto dele da urna. O número fica o mesmo também? O número e a foto. O número e a foto. Ou seja, induz mesmo o eleitor ao erro, né? Sim, e a questão toda é que, como esse é um assunto que vem regulado nas resoluções, é importante você demonstrar esta fraude desde o início da campanha. Existem alguns municípios em que nós já detectamos isso daí, os promotores estão atentos, estão fazendo algumas investigações paralelas e no momento certo vão ser propostas ações. Mas no momento agora é importante saber o seguinte, que nesse caso de substituição é dever tanto do partido que substituiu, como da própria Justiça Eleitoral, dar ao fato a mais ampla publicidade. Bom, já que estamos falando de interior, como é que o Ministério Público Eleitoral vai trabalhar nesses municípios, principalmente os mais distantes? A gente sabe que vocês sofriam com a carência, né, de promotores. Isso já foi resolvido? Sim, os promotores eleitorais já estão nas cidades. Já estão com as listas, já estão fazendo as pesquisas preliminares, principalmente como as convenções acabaram agora dia 30, eles têm pelo menos, antes da lista oficial ser apresentada ao eleitoral, eles têm pelo menos como averiguar os políticos que vão disputar a reeleição e os majoritários de cada partido que fez sua convenção. Quando a lista for oficialmente entregue à Justiça Eleitoral, eles vão fazer as pesquisas dos remanescentes. Entendi. A gente sabe aí que os políticos que se candidataram à prefeitura, por exemplo, aqui de Manaus, eles têm até, de uma forma geral, eles têm até o dia 5 aí para oficializar realmente essa candidatura junto ao TRE, que vai dizer quem pode ou não realmente, de fato, sair candidato. Daí para frente, começa a questão de pedido de impugnação, que é até o dia 5 de agosto, se não me engano. É um tempo hábil suficiente para isso? É um tempo curto, mas em matéria de eleições municipais, os processos de impugnação, como são muitos os candidatos, eles tendem a tramitar mais celeremente. Não dá para você esperar muito, porque são muitos candidatos. 5 de agosto é o prazo final que a resolução prevê para que todos esses pedidos de registros, impugnados ou não, sejam julgados e as decisões publicadas nos cartórios de primeira instância. Agora, além do Ministério Público, o cidadão comum também pode pedir a impugnação de candidaturas, né? Como é que isso funciona? Como é que as pessoas devem proceder? Chama notícia de inelegibilidade. Em muitos lugares, as pessoas conhecem os candidatos e sabem que vão sair candidatos, então já vão
podendo preparar os seus documentos e entregar petições simples ao juiz. Como a primeira fase do registro, a primeira fase, ela é uma fase administrativa, e como o juiz ele tem poder de indeferir até de ofício o registro, havendo a prova nos autos, ele pode apresentar essa notícia até sem advogado. Ele tem um prazo de 5 dias, como os outros impugnantes têm, e o cidadão, ele também pode representar o Ministério Público, ou pedir que o seu partido ou coligação de sua preferência faça a impugnação. Porque para a impugnação, que já é uma ação formal com advogado, podem representar o Ministério Público, o partido, a coligação ou o candidato. E é importante, o juiz, ele tem bem, como falei, ele tem o poder de, até de ofício, indeferir os registros de candidatura. E quais são os critérios aí da inelegibilidade? Existem critérios na Constituição, referentes à reeleição, ao parentesco, diversos. Existem critérios na lei, a Lei Complementar 5490, que foi atualizada e complementada pela Lei da Ficha Limpa, que vão dos mais diversos assuntos: crimes eleitorais, crimes comuns, improbidade administrativa, tribunais de contas do Estado, da União, decisões da Justiça Eleitoral que envolveram cassação de registro, diploma, enfim. Existe uma série de hipóteses. Uma série grande de hipóteses. A questão toda é que o prazo é muito curto e, por isso, nós fizemos a preocupação de fazer pesquisas prévias durante o primeiro semestre todo, para que, no momento oportuno, a gente tivesse os documentos em mãos para fazer as impugnações. Quais são os tipos de crimes eleitorais mais comuns que o nosso eleitor ele possa visualizar no dia a dia aí, e que ele possa ter isso como instrumento para, de repente, entrar aí com uma ação na justiça contra esse candidato, pedir aí Os mais comuns são a compra de votos e o uso indevido da máquina pública, que, infelizmente, ainda são uma mácula em todo o Brasil, não só no Amazonas. Mas qual tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo para esse eleitor, ele possa visualizar, ele possa saber realmente, olha, isso é um crime eleitoral, esse cara está errado. Só tem um exemplo, pode exemplificar isso para a gente? Sim. Por exemplo, a compra de voto é quando o candidato ele para de debater as ideias dele com o eleitor e começa a oferecer as vantagens pessoais. A dentadura, o emprego, o dinheiro mesmo vivo, um rancho. E ele deixa claro, não, vota em mim que eu vou dar esse bem, esse rancho, esse emprego para você, para sua família. Isso já é uma coisa que foge do debate político. Então ele está querendo que você vote nele por causa do presentinho, daquela dádiva, não porque ele está se apresentando como o melhor candidato com a melhor proposta. Aquele dinheirinho, né, Natália? R$100, tome R$100, tome R$30. O eleitor tem que ficar de olho exatamente nisso para não votar nesse candidato. O dinheiro, eu acho que é o exemplo mais escancarado, né? Mas a gente tem esse exemplo que soa mais sutil, né? Que é mais invisível, que é exatamente essa troca de favor, o interesse pessoal, que isso também não é permitido, né? Não, não é. Principalmente se envolver o uso de verba pública. Porque às vezes, por exemplo, o prefeito que tenta a reeleição, ele chega e tenta contratar mais gente, ou então a pessoa, ele não pode contratar, ele tenta dar um aumento. Ah, tem um aumento que eu estou há 2 anos para dar, não vou dar agora. Tem que ficar atento a esses detalhes. Essas benesses que não fizeram parte do estilo de administração, basicamente caíram de paraquedas na época eleitoral. E pode ser bom para mim agora, mas para a coletividade, para o município de uma forma em geral, no futuro pode pesar, pode custar caro, né? É extremamente danoso. A gente costuma dizer para as pessoas, para os jornalistas, para os colegas, eles fiquem atentos, porque o candidato que comete o crime eleitoral durante a campanha, ele vai cometer os crimes durante o mandato, vai cometer improbidade, vai cometer atos de arbitrariedade, abuso de poder. Isso daí vai fazer parte do estilo de governar dele. Não há dúvida disso. Agora eu estou imaginando aqui a trabalheira que o Ministério Público Eleitoral está tendo nessa fase, e já vinha tendo, né? O senhor falou que já vocês, antes mesmo do registro das candidaturas, vocês já vinham, enfim, das convenções também, vocês já vinham cruzando informações, pesquisando aí as informações dos tribunais de contas, justiça e tudo mais, para saber quem estaria, né? Quem seria inelegível. Agora, inclusive a gente tem aí para mostrar o site do Tribunal de Contas, onde tem a lista aí agora desses nomes que a gente falou há pouco, a lista atualizada com as pessoas condenadas, que tiveram contas condenadas pelo TCE aqui do Amazonas. Você pode checar, isso ajuda na hora de escolher. Então, como é que vocês fizeram isso se de fato as candidaturas ainda não estavam postas? Vocês trabalhavam hipoteticamente, é isso? Bom, primeiro nós fizemos um convênio com antecedência com o Tribunal de Contas do Estado esse ano, que é uma outra versão daquele convênio que também fizemos em 2010. Então a gente já tinha essa prática, essa boa prática em andamento, fizemos renovado. Com o Tribunal de Contas da União, nós pedimos que a lista fosse de maneira reservada, já que não poderia ser publicada. Nós tivemos conhecimento das coordenações anteriores para que pudéssemos fazer as pesquisas. E qual é o critério? Basicamente, ex-gestores
políticos que poderiam pedir a reeleição porque estavam em mandato. Geralmente é o candidato do parlamento, porque não existe limite de reeleição do parlamentar em nenhuma esfera no direito brasileiro. E sempre tem, a gente acompanha o noticiário político, a gente sempre vê as pessoas que ainda participam de vida pública, que não abandonaram. Então a gente já sabe basicamente quem são essas pessoas. E o promotor, ele é muito importante nisso, porque ele conhece a realidade local, e ele, trocando esses dados, essas informações com a Procuradoria Regional, ele pode também ter o seu norte. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos aqui no Ponto Crítico. A gente espera recebê-lo aqui outras vezes, até outubro, com certeza, muitas vezes. Obrigada. Obrigado pelo espaço e eu só encerro pedindo que o eleitor tenha essa visão crítica e escolha o seu voto naquele candidato que ele confie e não naquele que faz aquelas promessas, dádivas pessoais, porque a compra de votos é o pior negócio para o eleitor. É isso mesmo. Muito obrigada. Você, eleitor, abra o olho.